Boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado hoje aqui ao meu lado Luiz Pittini, diretor da COA Desenvolvimento Imobiliário e também diretor-presidente da INC Incorporadora. Luiz, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo um grande ótimo. Prazer participar com vocês aqui, ainda mais encabeçado pela Urban Systems. Muito bem, a gente agradece muito a tua presença, agradece por ter aceito o nosso convite. E o Olhar da Semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje, é tendências do mercado imobiliário residencial, nicho, segmento ou padronização? A gente vai conversar aqui com o Luiz, entre outros assuntos, sobre padronizar para baratear ou diferenciar para encantar o consumidor. Pequenos espaços, grandes preços. Qual é a lógica que está por trás disso? Quais os impactos do novo plano diretor de São Paulo nos futuros lançamentos imobiliários? E aqui ao meu lado está Sandra Lanza, como sempre. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo. Bom, bem-vindo a você também. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente. Mais uma edição do Urban View. Bom, bem-vindo a você que está assistindo ao vivo pela AltV ou via on demand no site da Urban Systems. Eu quero convidar vocês para participar da nossa enquete. A gente sempre faz uma enquete que tem a ver com o que a gente está discutindo. Aqui no Urban View você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você participar: você acha que o preço do metro quadrado em São Paulo está acima do que vale? 3 opções para você votar. Sim, os preços estão irracionais e supervalorizados. Segunda opção, apenas em algumas áreas, não é uma realidade na maior parte da cidade. Ou terceira opção, não, os preços apenas refletem a relação de oferta e demanda existentes. Eu aguardo a participação de vocês e no final do programa o nosso entrevistado comenta o resultado com vocês. Muito bem, e quem tem acompanhado, quem está procurando imóvel, quem gosta do mercado ou pertence ao mercado imobiliário, tem acompanhado os lançamentos residencial e a gente tem notado aí assim algumas linhas de atuação mais claras dentro do mercado, né? Primeiro são o desenvolvimento de produtos, né, que tem um nome, uma logomarca, um conceito, um estilo, e esse produto é lançado num determinado bairro com sucesso e é replicado em outros bairros, como se fosse uma espécie, digamos, de uma linha de produção, tem uma tendência maior à padronização. Mas também existe, por outro lado, uma grande aposta nos chamados singles, né, que são os solteiros, são os descasados, são os viúvos, né? São as pessoas que moram sozinhas ou no máximo em casal e que buscam apartamentos às vezes próximos de onde trabalham ou de onde tem, enfim, a sua cidade mental, como diz o Tomás Assunção. E esse mercado também está bastante aquecido. E também tem um outro comportamento que a gente tem visto bastante no mercado imobiliário, que é a busca da diferenciação até pela ousadia arquitetônica. Então, nessa edição do Urban View, a gente vai conversar aqui com um especialista em desenvolvimento imobiliário, Luiz Pittini, e saber dele para onde caminha esse mercado, além de descobrir também como as incorporadoras e construtoras estão utilizando os dados e as informações existentes para planejar novos lançamentos. Então, muito bem, Luiz, muito bem-vindo aqui, e eu vou começar a nossa entrevista perguntando para você o seguinte: qual o segmento e ou tipo de imóvel que está sendo considerado, digamos, a vedete do mercado nesse momento, ou seja, que está vendendo muito bem? O que está bombando no mercado imobiliário residencial atualmente? Primeiro, agradecer novamente o convite de vocês, obrigado à Urban Systems. Eu sou um pouco, nossa empresa, na realidade, eu também pessoalmente, um pouco suspeito para falar da Urban Systems. A gente tem uma parceria muito ligada e vamos comentar um pouquinho acerca disso. Vou explicar rapidamente o que é a COA, só para pontuar, e também uma linha de raciocínio em relação à pergunta que você acabou de fazer. A COA, na realidade, ela nasceu uma empresa de 2 arquitetos. Agora a gente está com mais 2 sócios, um do mercado de construção civil e outro também do mercado financeiro. E o nosso grande objetivo é ser uma empresa que é um celeiro de ideias, tá? Focado na arquitetura, enfim, e também em pesquisa, em dado, para fundamentar e em analisar tendências do mercado imobiliário, para que a gente de fato coloque na rua. É muito difícil isso, a gente vai conversar um pouquinho direito, mas que a gente coloque o melhor produto, o produto mais desejado, não só em termos de arquitetura, que
pode ser um grande caminho, diferenciação do projeto, mas também do tamanho do apartamento. Então, na realidade, a gente não tem uma padronização, até falando um pouquinho do que você já me perguntou, a gente não tem uma padronização de produto, a gente vai entender, esse celeiro de ideias é voltado para a vocação, a gente entender a vocação do terreno, então a gente tem um compromisso com o terreno, vamos entender qual que é a vocação, qual que é o público-alvo, tem demanda para aquele público, tem demanda para aquele produto, com, obviamente, a ajuda muito forte da Urban Systems. Agora, qual que é a vedete do mercado imobiliário, né? O que a gente está falando atualmente no mercado imobiliário? Sem dúvida nenhuma, a vedete são os apartamentos compactos. A Veja colocou, estampou na placa, na capa dela, os apartamentos menores, quer dizer, até algumas empresas lançando apartamentos de 19 metros quadrados, 20 metros quadrados. Pois Agora, é, priorizando a área útil, né? Exatamente. A gente tem pode ter uma discussão muito grande. Então, a verdade do mercado realmente são os apartamentos compactos. Agora, como e onde inseri-los? Acho que é aí que está a grande questão para que isso seja analisado com cautela. Quer dizer, a gente tem que analisar com base em pesquisa, com base em tendência. Não é com base num mercado específico, no terreno que a gente vai inserir esse produto. Na Vila Olímpia, quer dizer, onde você de fato tem uma relação com o entorno, um mercado de trabalho muito pujante, o preço do metro quadrado está mais caro, é um preço mais valorizado. As pessoas com essa dificuldade de mobilidade, que estamos tentando mexer na cidade de São Paulo, faz sentido você colocar um apartamento menor? Faz sentido. Tem uma consideração em relação a isso, quer dizer, a gente tem uma suspeita de que de fato com esses fatores que eu coloquei faz sentido. Agora, tem infraestrutura adequada? Quer dizer, os 30 metros quadrados a gente precisa que a pessoa desça, tem um supermercado ali próximo, tem uma farmácia, é um apartamento que é quase que um dormitório, um estúdio para que ele passe a noite e volte a trabalhar no dia seguinte. Você fala muito assim dessa questão, eu estava dizendo dessa vocação do nascimento da COA, como uma empresa voltada para a questão da pesquisa, da percepção de tendências. Você acredita que esse boom, né, esse momento dos singles, ele está acontecendo por quais razões? Exemplo, há uma questão demográfica, ou seja, existe mais gente hoje em dia em uma cidade como São Paulo, num grande centro urbano como São Paulo, que é sozinha, que mora sozinha. Quais seriam outras possibilidades que levam a esse tipo de... Porque, por exemplo, você não consegue colocar uma família de 3, 4 pessoas num apartamento single, né? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, esse número de apartamentos singles cresce muito. Será que de repente as pessoas têm mais poder aquisitivo e podem comprar mais cedo o seu próprio apartamento? Qual a tendência que você acha que leva a essa questão do single? Eu queria só complementar também a questão do Gilberto, quer dizer, pode ser uma segunda moradia? Como é que está essa questão? Claro. Eu vou dar um pequeno passo atrás aqui e pedir o espaço para falar o Tomás, que é muito engraçado, a gente estava numa reunião há uns meses atrás, e ele falou, eu tive uma leitura de que de fato ia acontecer essa questão, esse caminho para os apartamentos compactos. Então isso tem uma série de fatores ligados, um fator demográfico, um fator de preço, quer dizer, a gente tem um acesso a crédito, a economia passou por um momento muito bom, quer dizer, as pessoas tiveram acesso à renda, então tem uma série de fatores ligados que de fato vá ao encontro do apartamento compacto. Caos urbano, dificuldade de locomoção, o preço diminuindo, quer dizer, as construtoras acabam olhando muito o preço do metro quadrado, então, para você fechar a famosa conta, como é que eu faço para fechar a conta? Quer dizer, 13, 14, 20 mil reais no metro quadrado, o problema está no ticket. A gente entra num outro pilar que é o financiamento. Então, quanto maior eu tiver um apartamento com preço do metro quadrado muito alto, menor é a possibilidade de demanda que eu tenho. Quer dizer, é mais difícil eu conseguir ter liquidez nesse apartamento. Na hora que eu diminuo o tamanho do apartamento, obviamente eu coloco um preço do metro quadrado maior, o valor final do apartamento é um valor menor, cabe no financiamento, cabe no SFH, que agora subiu para 750 mil reais, e aí você tem uma possibilidade de um mercado um pouco maior. Então, um pouquinho desses temperos que acabam, enfim, demografia, economia, mercado, exigência também da nossa cidade, isso acaba levando a esse caminho do apartamento compacto. Eu não sei se os números são esses, mas há X tempo atrás, vamos dizer 15, 20 anos atrás, um apartamento kitnet, um apartamento considerado pequeno, um apartamento ideal para um single, tinha, por exemplo, vamos dizer aqui, 40 metros quadrados. Aí há uma década atrás também, eu estou falando, não é como percepção aqui, por favor, não estou falando dados oficiais, mas vamos supor, há uma década atrás, esses 40 metros quadrados
passou por um patamar de 30 metros quadrados e agora a gente está chegando num patamar de 20 metros quadrados, 20 metros quadrados. Você acha que esse enxugamento do espaço, ele se deve à falta de terrenos na cidade, ao crescimento do preço da construção? O que leva a subir o preço do metro quadrado e diminuir o espaço cada vez mais dos apartamentos simples? Muitas pessoas falam e assim, colocam a questão da margem das incorporadoras. De fato, você tem uma margem que um incorporador busca e que, se não conseguir buscar, o negócio não é viável. Agora, é só isso? Quer dizer, foi a margem, o incorporador buscando uma maior margem que aumentou o preço do metro quadrado dos apartamentos? Certamente não. Você tem, de fato, uma questão de infraestrutura, de mão de obra, isso impactou o preço da construção, que pesa bastante na conta do incorporador, e outro fator preponderante é o preço do terreno. Então, o preço do terreno também acompanhou essa escalada de preço. Obviamente, quer dizer, muitas incorporadoras, no momento de abertura de capital, saíram correndo atrás de estoque, né? Atrás de estoque, quer dizer que também Land, foi né? o Land Bank, quer dizer Bank. que isso foi um fator para a abertura do capital, justificar o meu potencial de ganho para abrir o meu capital. Então, enfim, tem alguns fatores, né? Quer dizer, incorporadoras correndo atrás de terreno. Obviamente, o proprietário do terreno vai olhar e falar, você me paga 5, aí no dia seguinte vem alguém que bate e fala, me paga 10. Então, você já começa a valorizar o terreno. Tem as margens da incorporadora, que isso tem que ser preservado, senão o negócio não sai. E, obviamente, tem o custo da construção, que também aumentou. Então, assim, na cidade de São Paulo, o maior custo ainda é o terreno. Tá? Então, o terreno ainda é o teórico insumo mais caro dentro de uma incorporação. Por que o apartamento diminuiu? O apartamento diminuiu por causa da questão do metro quadrado. Então, o preço do terreno subiu, o custo da construção subiu. Na hora que você encaixa tudo isso numa viabilidade financeira, acaba sendo uma conta de trás para frente, né? Deveria ser dessa maneira. Então, assim, a gente tem uma estabilidade de preços agora no momento. Isso passou, muitas incorporadoras comprando um terreno um pouco mais caro, acreditando em 20%, 30% de valorização, fecharam esses terrenos, conseguiram terrenos bem valorizados. E aí, por uma questão também do mercado, da demanda, quer dizer, você diminuiu o tamanho do terreno para caber no bolso da população. Agora, existe uma percepção, ainda dentro do que você está falando aí, existe uma percepção generalizada de que o preço do imóvel subiu, tem gente que acha que subiu exageradamente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daí. E você também citou, agora há pouquinho, a capa da revista da Veja São Paulo, que publicou lá uma reportagem, né, mostrando uma plantinha pequenininha, dizendo que o apartamento, sei lá, tinha 25 metros quadrados e custava R$1 milhão. Aí ele perguntou assim, tipo, pode uma coisa dessas? Quer dizer, quase como vamos chamar assim, uma capa indignada, né? Perfeito. E as pessoas têm muito essa percepção, né, de como é um apartamento de 20 e poucos metros quadrados pode custar R$1 milhão. A gente lembra que apartamento de R$1 milhão há 10 anos atrás era um apartamento de 4 dormitórios, 3 suítes, etc. Perfeito. E tal. Então, esse preço, ele obviamente, eu ia perguntar assim, a revista diz que o preço é um absurdo. Primeira pergunta é assim, você concorda com o absurdo? Agora, segundo, se é esse preço, existe gente pagando por ele? Exatamente. Esse acho que é um grande ponto. Quer dizer, o preço pode ser considerado absurdo? Aí vai ser uma questão um pouquinho subjetiva. Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito e dar uma opinião firme em relação é absurdo ou não é. Para mim pode ser absurdo, para uma pessoa que tenha mais acesso ao financeiro ou que queira dispor daquele apartamento. Eu falo, não é absurdo. Então, o que a gente está falando? Tem muito da renda, da percepção também de preço. Não sei se você fala, Sandra. Dá para fazer uma projeção? Eu sei que é complicado a gente fazer alguma projeção, mas assim, com relação a tamanho versus preço, existe um limite para isso? Quer dizer, porque 20 metros quadrados realmente é um apartamento pequeno. Eu acho que o que você vislumbra para daqui a 5 ou 10 anos? Eu acho que o limite tem que ser muito claro. E aí, enfim, pesquisa e análise de tendência, olhando demografia, olhando a demanda, a gente tem que ser muito claro de olhar renda, olhar, enfim, o consumidor comporta ter mais um financiamento, quer dizer, ele tem capacidade de pagar aquele apartamento. E aí o que vai dizer se o apartamento de R$1.100.000 é absurdo ou não, tem que ser um mercado. Quer dizer, acho que não cabe a nós, seja ele a demanda, ou seja ele... Se tem gente comprando, é difícil a gente dizer é absurdo ou não é.
Então, assim, tem algumas negociações. Agora, vamos olhar. É um investidor que está comprando, apostando numa potencial demanda, porque está próximo de uma faculdade, um apartamento desse, e ele vai olhar o aluguel? Pode ser, enfim, um problema. Mas, quer dizer, se eu tenho essa demanda que vai alocar o apartamento, que vai ocupar, eu não vejo isso como um problema. Uma conta que o investidor faz muito, costuma fazer muito se eu compro um apartamento de 20 e poucos metros quadrados por R$1 milhão na região da Faria Lima, como foi o caso da reportagem da revista Veja, e esse apartamento me render de aluguel a mesma coisa ou um pouco mais do que o meu dinheiro aplicado na renda fixa rende, é bom negócio. Então, assim, a pergunta também é a seguinte, um apartamento desses, como é o caso, esse exemplo aqui, ele vale como investimento? Porque não é só potencialização da valorização do imóvel ao longo do tempo, mas é também o quanto que ele pode render se ele for locado. Perfeito. Né? A gente tem que fazer um trabalho de levantamento desse produto específico para te dar uma resposta assertiva. Quer dizer, fazer um levantamento do produto específico, olhar na região qual que é a média de aluguel e fazer, enfim, exatamente essa conta que você está falando. Quer dizer, tem a possibilidade, o pessoal gosta de falar do cap rate, né? Quer dizer, olhando essa relação de preço final com o potencial do aluguel de locação, quer dizer, isso é sustentável ou não? Acho que é essa conta que a gente tem que fazer e olhar o caso específico, porque analisando um pouco você falar que a incorporadora tem que fechar a conta de empreendimento, na verdade o comprador também tem que fechar, a conta dele, perfeito. E aí tem que haver uma conversa, e por isso que eu acho que a pesquisa, para nós, quer dizer, a gente acredita muito nisso, a gente trabalha com a Urban Systems, desde o MIQM que a gente desenvolveu, tá? Para, enfim, analisar potenciais regiões para a gente desenvolver de acordo com algum perfil, até Urban Flash, enfim, acesso ao Urban Maps, Urban Lab. Então tem todo um programa que você consegue analisar se de fato a pessoa tem renda para sustentar isso. Então eu acho que assim, tem que ter uma leitura do mercado, uma leitura para frente. O mercado imobiliário é um mercado, enfim, de certa forma lento, né? O que eu estou olhando hoje, que essa é a minha grande colocação, quer dizer, o que eu estou olhando hoje, que lançou e foi sucesso, não necessariamente vai ser um sucesso daqui a 5 anos, que é quando eu comprei o terreno, eu aprovei o projeto, eu desenvolvi esse projeto, construí e entreguei. Então tem que ter muita parcimônia nessa análise de preço e para a gente dizer, é um absurdo ou não. Vamos olhar o caso concreto para de fato analisar. Um apartamento de 1 milhão, de 30 metros quadrados, numa determinada região, pode ser um absurdo. Numa outra determinada região, onde você tem trabalho perto, você tem toda uma infraestrutura, você está numa região, Faria Lima, extremamente valorizada, onde as pessoas querem estar, mobilidade tortuosa, quer dizer, pessoa levando 4 horas para chegar em casa, isso pode valer a pena para aquela pessoa. Agora vamos aproveitar o gancho que você falou aí da parceria que você tem com o Urban Systems, das pesquisas que vocês têm feito, né? Então vamos falar um pouquinho em termos de pesquisa de mercado, né? Historicamente, quem acompanha o mercado imobiliário sabe que o mercado imobiliário, né, tô falando historicamente mesmo, de 40 anos para cá, nunca foi muito afeito a pesquisas de mercado. Normalmente era a sensibilidade do incorporador, do construtor, que falou assim, esse terreno aqui dá um prédio bom de 4 dormitórios, aqui a área tal. Depois começou também, o mercado imobiliário também se caracteriza muito pelo vai na onda, né? Então, por exemplo, um incorporador A lança um prédio no modelo X, esse prédio vai muito bem, vende muito bem, tem uma velocidade de vendas muito boa, e aí o mercado começa a fazer vários prédios naquele estilo, porque vendeu bem naquele bairro esse tipo de prédio. Como é que está hoje? Eu não estou nem perguntando da COA, tá? Eu estou perguntando geral, você vive e convive no mercado imobiliário, você acha que o mercado imobiliário mudou um pouco esse perfil, mudou um pouco essa forma de pensar? É muito difícil a gente generalizar novamente, né? Mas eu tendo a acreditar, quer dizer, com a profissionalização do mercado imobiliário, com a abertura de capital, quer dizer, essa questão da pesquisa deveria ser vista como um investimento e não como um custo. Quer dizer, como você muito bem colocou, há 10, 20 anos atrás, quer dizer, eu admiro muito as pessoas que faziam incorporação, porque era muito no feeling e no que acontecia do lado. E era até mais difícil, porque o mercado imobiliário, com as construtoras mais antigas, quer dizer, você não tinha tanta comparação como a gente tem hoje. Hoje é um pouco mais fácil. Do outro lado da rua tem um empreendimento, você acaba, enfim, tendo sucesso porque você copiou. No bairro inteiro, no bairro que você está procurando, e tem uns 4, 5, 6, 7, 8 empreendimentos para você comparar, né? Eu vou te dizer, o mercado imobiliário deveria, a nossa leitura que a gente acredita, passar a olhar cada vez mais a pesquisa como um investimento. Tá? Porque você é cada vez mais assertivo em relação a isso. Você tem uma leitura de tendência. Como parte do desenvolvimento do produto. Exatamente. Né? A gente tinha lá atrás, quer dizer, não só a figura do incorporador, que normalmente era o patriarca da construtora, né? Mas também tinha a figura das imobiliárias,
que também faziam muito bem o papel. Então direcionavam muito bem, tinham essa leitura de conhecimento, de experiência. Só que agora, como ampliou, quer dizer, você tem uma gama muito maior de incorporadoras dentro do mercado, quer dizer, você tem de fato uma concorrência muito grande, que algumas incorporadoras vêm se diferenciando pelo projeto de arquitetura, pela localização. Então, assim, a nossa crença é o mercado tem que cada vez mais se profissionalizar. Agora o pessoal fala, o mercado está ruim. Não, eu acredito, a nossa empresa acredita piamente em todas as teses e os pilares do mercado imobiliário. Podemos conversar depois um pouquinho do comercial, não é a nossa pauta, mas enfim, tem um momento de ressaca um pouquinho no mercado comercial? Tem. Isso já tinha leitura anteriormente. Mas, quer dizer, o mercado imobiliário tem que cada vez mais se profissionalizar. Eu acho que tem que sair dessa figura do feeling, né, como você muito bem colocou, muito bem sucedido, e eu acho que a gente tem que cada vez mais partir para essa linha de leitura para frente, não simplesmente para os lados. Ok, estamos entrevistando no Urban View de hoje Luiz Pittini, diretor da Coa Desenvolvimento Imobiliário e diretor-presidente da Inc Incorporadora. E no começo do programa, Luiz, eu citei aqui exemplos de construtoras, a gente tem visto bastante isso, que projetam, né, um produto, um estilo de produto, dão um nome, etc. Tal, formato mesmo, né, todo um marketing de um produto. Max House, por exemplo, é um exemplo claro disso daí, né, e você depois vai replicando isso em diversas regiões e em diversos bairros. Quais são as vantagens e desvantagens dessa estratégia, na tua opinião? Eu vou colocar aqui como uma leitura, quer dizer, claramente os administradores e, enfim, a doutrina de administração fala da questão da escalabilidade, o conceito da escalabilidade. Então, essa procura por padronização, obviamente, tem a ver com a questão de escalabilidade. Só que, traduzindo um pouquinho para o mundo do mercado imobiliário, a nossa leitura de empresa, quer dizer, o nosso DNA, quer dizer, é um pouquinho avesso a essa questão da escalabilidade. Então, o porquê disso? A gente acredita que o mercado, quer dizer, a escalabilidade não deveria ser, mas no mercado imobiliário e no setor de construção, você não tem possibilidade, ainda com os métodos construtivos que a gente tem em São Paulo e no Brasil, a possibilidade de ter uma escala infinita. Você não consegue, de fato, ter uma escala absurda, levando ao pé da letra esse termo. Quer dizer, ou seja, eu acho que é muito mais limitado. E aí, aonde que a gente se posiciona? Um pouquinho ao contrário disso. Quer dizer, justamente ter um pouquinho mais de percepção, artesanalidade do produto, quer dizer, da arquitetura em si. Quer dizer, o meu objetivo, enquanto como arquiteto, é justamente sair da academia e tentar trazer para o mercado imobiliário um pouco mais dessa leitura de cidade, do entorno e do prédio em si. Então, assim, óbvio, todos os pilares financeiros são importantíssimos. A padronização é importante, do ponto de vista administrativo, financeiro, é importante. Mas do ponto de vista mercadológico, porque também, quando um produto se configura num sucesso, quer dizer, ele também começa a criar, tem a questão da marca também, né? Quer dizer, você começa a criar uma imagem de marca. Olha, o produto X, que começa a se tornar conhecido devido a uma propaganda contínua ao longo do tempo, porque tem vários bairros, também gera, assim, digamos, eu comprei, não gostei, quer dizer, tem essa questão da marca. Isso tem alguma influência? Tem. De fato, tem uma influência. Que lá atrás, melhor do que ninguém, o Lindenberg. Eu sempre cito esse exemplo, né? Quer dizer, as pessoas compravam um Lindenberg, né? Quando você estava falando, o apartamento de 4 dormitórios, R$1 milhão, eu tenho um Lindenberg. Eu acho muito importante isso. Cada vez mais a gente tem uma marca vinculada e a gente busca isso enquanto empresa. Mas, quer dizer, com a concorrência, com a competitividade do mercado imobiliário, é cada vez mais difícil você conseguir, quer dizer, uma fidelização tão clara com o cliente. Quer dizer, tem outros setores, seja de tecnologia, de aparelhos telefônicos que a gente conhece muito bem, quer dizer, que tem uma fidelização com o cliente. Quer dizer, acho que esse deveria ser o grande passo. Mas eu acredito que ainda a gente esteja um pouquinho longe e, na realidade, essa profissionalização no mercado imobiliário, a concorrência, a abertura de capital, trouxe um pouquinho dessa mudança. Então, lá atrás você tinha a empresa cravada, atualmente acho que você tem um pouco menos. Algumas empresas se destacando com determinados produtos, determinado perfil de empreendimento. Tá? Muito bem, agora na contramão dessa questão da padronização, que nem eu também disse, a gente tem visto uma série de lançamentos diferenciados, né? São bem de nicho mesmo, ou porque tem pouquíssimas unidades, são prédios de 3, 4 pavimentos, então são pessoas que querem morar num prédio, mas não querem ter aquela coisa do clube, condomínio clube, né? Com torres gigantes, então é um prédio com 3, 4 andares, 6 apartamentos, 7 apartamentos.
ou que tem assinatura de arquitetos famosos, né? Então, um arquiteto X, tal, estrela do mercado, vai lá e assina o projeto, ou mesmo de escritórios de arquitetura modernos, jovens, arrojados. A gente já teve aqui no Urbanville, né, Sandra? Já recebemos aqui alguns desses arquitetos que têm aí propostas diferenciadas. Essa questão desse nicho, que ainda de uma certa maneira é um nicho, ainda é um número menor de lançamentos, como é que ele se comporta? E mais disso, ele é uma moda passageira, está na moda fazer um apartamento diferente, ou você acredita que isso significa a chegada de uma geração nova como você, né, novos profissionais, profissionais que estudaram outras coisas, tem uma formação mais plural, digamos assim, uma visão, uma leitura, né, o profissional digamos assim, que está conectado aí na web, que sabe de tendências de todo mundo. Então, isso significa uma moda ou é realmente uma renovação desse mercado? O que a gente acredita muito, quer dizer, eu acho que tem que ter um porquê de fazer. Quer dizer, a arquitetura pode ser um nicho do mercado. Tá? Então, tem empresas que sabem trabalhar e trabalham muito bem a questão da arquitetura, do projeto autoral. Mas, além disso, o que a gente está buscando é entender o porquê que a gente está produzindo aquele prédio com uma arquitetura que, se de fato, o pessoal gosta, não gosta muito da palavrinha, se diferencie. Então, enfim, até a gente tem alguns empreendimentos na própria Vila Madalena, quer dizer, que o pessoal está questionando, apesar da arquitetura autoral, que é ótimo, acho que é ótimo para a cidade, você ter uma referência em torno daquele bairro, mas, quer dizer, como é que você trata a relação com o teu vizinho? Como é que você trata a relação com a rua? Como é que aquele prédio, qual que é o processo construtivo e o processo de desenvolvimento do projeto? A gente está buscando muito, e o projeto, a gente vai lançar alguns projetos esse ano, no processo de desenvolvimento, é o cuidado, seja ele com um projeto complementar de elétrica, quer dizer, vamos ter uma métrica que esse projeto vai reduzir em 30%, em X% o impacto energético. Então, acho que a geração, esse momento, eu acho que a gente está olhando um pouquinho além do que, eu não quero menosprezar só arquiteto, quer dizer, a arquitetura, só arquitetura, não é só no sentido simplista da palavra. Não é arquitetura por si só, né? Como é que a gente insere aquele prédio? Um prédio bonitinho, porém ordinário. Exatamente. Quer dizer, não é só o prédio bonitinho, quer dizer, ele tem que ter uma relação com o entorno. Isso a gente está buscando muito. Agora, abertura, tem algumas incorporadoras, tem algumas incorporadoras que estão buscando a abertura, um manifesto de não muros, etc. Eu acho que isso é muito bom para a cidade em si. Mas você tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. Quer dizer, tem que ter, de fato, um entendimento de fazer isso. Aí em qualquer lugar de São Paulo? Acredito que não. A gente tem uma questão, na hora que o comprador vai buscar o seu primeiro apartamento, ele está preocupado com a segurança. Da porta para fora a gente vê o caos que a gente acaba vivendo um pouquinho na cidade. Então é importante você ter esse cuidado. Podemos fazer um projeto que a gente acredita muito nessa relação com o entorno, onde a pessoa que está na guarita, ela pode não só cuidar do apartamento, do prédio dela, mas também da rua. Então, isso é muito importante. Agora, como fazer isso? Acho que é aí que está o grande discurso. Isso gasta tempo. Então, o processo é um pouco mais artesanal e por isso que vai um pouquinho na contramão dessa escalabilidade. Entendeu? Agora, a Vila Madalena que você citou aí parece ter se tornado um celeiro, né, de prédios arrojados, de prédios descolados, vamos dizer assim, né? E isso acabou se tornando um fenômeno, né? Uma concentração ali. Você acha que esse fenômeno, essa vocação que de repente ganhou o bairro da Vila Madalena para receber esse tipo de projeto descolado, pode se repetir em outros bairros como a Pompeia ou até mesmo do outro lado das marginais? A gente acredita muito. De novo, eu estou insistindo nessa linha, tem um porquê que isso aconteceu. Não só a incorporadora que faz um belo trabalho ali na Vila Madalena, algumas pessoas acabam criticando justamente por essa relação com o entorno, mas, quer dizer, o porquê da Vila Madalena? Enfim, tem seus bares, tem a sua vida noturna, tem as suas empresas, que de fato são empresas de estúdio, escritórios de arquitetura, quer dizer, você tem uma vocação que não é o mercado imobiliário que criou isso, quer dizer, tem um sentido do bairro também. Aí, enfim, consequentemente, foram lançados alguns projetos ali na região, o preço começou a tornar um preço muito caro, também por uma questão de demanda, quer dizer, muitas pessoas, a Vila Madalena começou a gerar um destaque,
Quer dizer, de fato, é uma região onde você tem o supermercado a pé, você consegue descer, sair, caminhar, tem pessoas que usam transporte alternativo, ela está muito bem inserida na cidade de São Paulo, próxima à estação de metrô, etc. Então, enfim, tem alguns temperos aí que fundamentam essa qualidade da da Vila Madalena. A gente acredita muito na Pompeia, quer dizer, a Pompeia também tem esse quê e já está recebendo algumas empresas, seja estúdios de fotografia, agências de publicidade, está extravasando um pouco a Vila Madalena para as regiões do entorno. A Pompeia, a gente acredita muito nisso, quer dizer, a gente tem um futuro desenvolvimento nessa região e, na realidade, acreditamos que, obviamente, vai receber um pouco desse público. Mas, quer dizer, a Vila Madalena é uma coisa atual, quer dizer, vive esse momento, muitas pessoas, até amigos meus, quando que você vai fazer um desenvolvimento imobiliário na Vila Madalena, etc. Assim, você tem uma dificuldade de preço, tem uma dificuldade de terreno, quer dizer, é um mercado que atualmente está limitado. Obviamente, eu acho que tem que ser preservado a questão urbana, a questão de cidade, tem pessoas que já têm uma história, que moram lá, então tudo tem que ser feito de uma maneira muito comedida. Acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Obviamente, o mercado imobiliário, nem as pessoas, a gente não tem vilão nem bonzinho nessa história. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e diálogo com o entorno. Essa é o grande mote. Você fala em preço de terreno, as pessoas que já moram no local, enfim, você citou uma série de coisas que me vem uma pergunta aqui, que é a seguinte: existe um novo plano diretor de São Paulo, está sendo proposto pela Prefeitura de São Paulo, que eu saiba, nesse momento está em discussão, não sei se foi aprovado ainda. Eu sei que você provavelmente não deve acompanhar tecnicamente isso daí, mas vocês discutem, por exemplo, se vocês estão vendo no que vocês discutem, já que o plano diretor de São Paulo interfere muito na questão do desenvolvimento imobiliário, você está vendo algum impacto positivo ou negativo desse novo plano? Sem dúvida, é um assunto um pouco polêmico, a gente vem acompanhando muito. De fato, não foi aprovado. Até hoje tem uma reunião na Câmara apresentando a nova versão. Quer dizer, foi aberto o plano diretor a muita discussão, a diversas audiências públicas. É assunto para um programa inteiro. Eu vou tentar, assim, dar uma pincelada. Quer dizer, legal, o plano é bom para a gente, tá? Ou não prejudica o mercado? Qual é a visão geral que vocês estão tendo aí? Tem um pouco de cada coisa. Eu acho que, assim, até um fato novo que saiu a semana passada, saiu em alguns jornais, que o Haddad falou, precisamos tomar cuidado para não criarmos novos Itaim Bibis. Ou seja, ele quer limitar o gabarito e o aproveitamento de terrenos que estejam no meio do bairro. É produtivo isso? É produtivo. Acho que a gente tem que ter, de fato, um certo cuidado com o bairro, mas é só, entre aspas, limitar o gabarito e o aproveitamento que você vai melhorar o bairro? Será que não está faltando também um melhoramento viário, enfim, melhoramento das calçadas? Quer dizer, a gente não pode, uma coisa não é causa, outra consequência. Acho que tem que ter um planejamento um pouquinho mais estruturado do que simplesmente a gente, nesse caso, barrar gabarito, barrar aproveitamento. O que eu acho que vai acabar acontecendo? Por exemplo, foi essa questão das garagens, quer dizer, limitar o prédio a ter uma garagem por morador, ou então, às vezes, até menos garagens do que o número de apartamentos. Eu confesso que isso é uma coisa que eu não entendi muito bem. Isso diz para induzir a pessoa a não ter tanto carro e utilizar mais o transporte público. Mas a gente tem que ter um transporte público preparado. O que eu estava te colocando, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para simplesmente restringir a atividade. Isso pode gerar um valor maior do metro quadrado. Então a gente está discutindo aqui, a gente estava discutindo, o valor de 1 milhão vale a pena? Não sei. Agora, se a gente começar cada vez mais a limitar o desenvolvimento em alguns bairros, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra o desenvolvimento imobiliário, mas se a gente limitar, for por esse caminho, por que não os preços vão aumentar também? Ou seja, a gente vai ter dificuldade de desenvolvimento imobiliário em alguns bairros, quer dizer, a oferta vai ficar menor ainda, vai ter escassez de produto. Você tem algumas regiões que os prédios já são prédios mais antigos, pessoas querendo ir morar naqueles bairros, o que vai acontecer com o preço? Não sabemos. Agora, a questão das vagas. A gente tem que ter transporte público para que, de fato, isso se torne uma coisa boa para a cidade. Eixos estruturadores. É muito bom, só terminando o que você estava falando do plano diretor. Os eixos estruturadores, quer dizer, ao redor do metrô e de linhas de ônibus, é muito interessante. A gente tem 2 desenvolvimentos imobiliários que, de fato, foram beneficiados por 4 vezes.
ótimo, quer dizer, vamos adensar esses eixos estruturadores. Mas esses eixos estruturadores, deixando uma interrogação, já não estão, de certa forma, congestionados? Quer dizer, vale a pena adensar mais ainda esses eixos estruturadores em regiões que o metrô vai chegar em 2020? Quer dizer, a gente tem um planejamento e um plano diretor que, enfim, ele tem que ser revisto constantemente. Como é que, limitando agora o metrô chegando daqui 5 anos, claro, tem regiões que está previsto no plano diretor, tem regiões que não está. Como é que vão ficar? Entendeu? Então, acho que tem uma série de discussões ainda e alguns pontos de interrogação. A gente está vendo com bons olhos, a discussão é muito boa, mas eu acho que a gente ainda vai passar por um momento de limitação, talvez valorização imobiliária em algumas regiões. Pois é, e com relação à aprovação de projetos, a gente sabe que o Brasil é um dos que tem mais problema e que é mais demorado para aprovar um projeto. Como é que fica essa questão de aprovação dentro desses novos prédios, desses novos conceitos, dessas novas ideias que você está colocando? Eu vou até pedir licença para inúmeros telespectadores que você tem. A gente, de fato, está enfrentando uma barra muito dura com a aprovação do projeto. Quer dizer, tem uma intenção de se melhorar, de tentar desobstruir a aprovação do projeto, mas ali, no dia a dia, a gente está sofrendo bastante. Eu tenho uma formação jurídica, também trabalhei com legalização de projeto. A gente tem pessoas, arquitetos, técnicos trabalhando muito na prefeitura, estão de fato com pilhas de projeto, mas de outro lado isso trava um desenvolvimento imobiliário. Agora, não é nem ao céu nem ao inferno. Eu acho que assim, a gente precisa tentar. Eu estava conversando com um amigo meu, ele até falou, por que não criar uma ideia para a gente deixar no ar aqui? Na mesma linha que a gente tem os cartórios de registro de imóveis, claro, eu vou falar uma ideia, mas tem uma série de pênaltis e consequências aqui. Mas da mesma maneira que a gente tem os cartórios, quer dizer, de registro de imóveis, por que não desvincular isso e criar? Foi tentado, teve uma tentativa de criar a Secretaria de Licenciamento, mas que a gente descolhe isso com os técnicos que são muito bem qualificados e trabalham demasiadamente bem com pilhas de projeto, a gente tentar desvincular isso e ter, de fato, um outro tipo de remuneração para que a gente não sofra escândalos, não sofra outros tipos de problema. Então, acho que assim, há um entrave, a gente precisa tentar trabalhar a 4 mãos, aí, acho que poder público e poder privado, para tentar melhorar isso. Mas a gente está passando um problema um pouco sério nesse sentido. Muito bem, o Urban View de hoje está entrevistando o Luiz Pittini, diretor da COA Desenvolvimento Imobiliário e diretor-presidente da INVI Incorporadora, e nosso programa já está se aproximando do final. Então, vou pedir para a Sandra consultar aqui o resultado da nossa enquete aqui, que a gente está vendo online aqui, que perguntou hoje se você acha que o preço do metro quadrado em São Paulo está acima do que vale. Então, a Sandra vai contar para vocês agora, vai consultar aqui online, direto do computador, o resultado da nossa enquete. Olha que interessante foi o resultado da nossa enquete. A pergunta era, você acha que o preço do metro quadrado em São Paulo está acima do que vale? 5% disseram não, os preços apenas refletem a relação de oferta e demanda existente. 30% disseram apenas em algumas áreas, não é uma realidade na maior parte da cidade. E a maioria, 65%, diz sim, os preços estão irracionais e supervalorizados. E aí, o que você entende desse resultado? Como é que você enxerga? Enxergo com ótimos olhos. Agora, isso aqui não é uma pesquisa, como é que se diz, uma pesquisa científica. Obviamente é uma enquete, né? Mas enfim, você tem uma amostragem interessante. De fato, é a percepção. Assim, a gente tem a percepção, o que a gente tem que ter cautela, quer dizer, o preço, o ano passado, subiu 13% no mercado de São Paulo. Quer dizer, a estimativa é que a gente tem uma estabilidade do mercado agora, mas enquanto a gente não soltar essas amarras que a gente tem, seja ela de terreno, seja ela de desenvolvimento imobiliário, seja ela até da própria mão de obra e infraestrutura, preço, custo da construção, eu não vejo um caminho assim de queda bruta de preço. Essa enquete devia ser assim, né? Se você vai comprar, está irracional. Agora, se você vai vender, está ótimo. E que é engraçado, assim, mesmo quando vai comprar, tem um amigo meu que acabou de casar. E mesmo quando vai comprar, não, ele brigou comigo, foi um absurdo o preço, etc. Mas no final da conta foi lá, financiou seu imóvel e acabou comprando. Então, assim, até porque a sociedade ela se move independente do que está acontecendo. Ela pode ser limitada nesse movimento ou expandida nesse movimento, mas as pessoas casam, se separam, tem gente que nasce, tem gente que morre. Claro. Então isso daí não tem como a gente segurar. Complementando, desculpa, uma linha do Secov também, quer dizer, só de rearranjos familiares, quer dizer, a gente tem diversos rearranjos familiares na cidade de São Paulo. Isso gera uma demanda para a cidade. Que vai estudar na universidade. Filho que sai de casa, casamentos, divórcios.
Isso, assim, é uma demanda natural. E do jeito que o povo está se divorciando hoje, então, por isso que está com essa explosão dos Por isso que o preço está caro. Por isso que o preço está caro, né? Separa, isso aí. Muito bem. Agora a Sandra vai contar para vocês quem será o nosso entrevistado da próxima quarta-feira ao vivo aqui nos estúdios da All TV. Não perca o próximo Urban View, que vai receber Pedro Figoli, CEO da Gel Fusion, empresa que está realizando uma parceria com a Urban Systems. Você vai ficar por dentro dos novos horizontes, das novas oportunidades e expectativas futuras. Então fica combinado, nos vemos no próximo dia 2, às 17h15, no Urban View e na All TV. Até lá! Muito bem, nosso Urban View de hoje, que entrevistou Luiz Pittini, diretor da COA Desenvolvimento Imobiliário e diretor-presidente da Inc. Incorporadora, está chegando ao fim. Eu agradeço muito a tua presença aqui, Luiz. Muito legal. Eu que agradeço o bate-papo. Como você falou, passa rápido mesmo. Passa rápido mesmo. Obrigado pela... isso para os convidados no começo, eles não me acreditam. Obrigado pela abertura, obrigado pela... Qualquer hora Parabéns você vem pelo apresentar um dos seus projetos descolados e diferenciados aqui pra gente. Com o maior gosto. Eu sei que o foco é esse daí, né? Com certeza. E a gente conversa um pouquinho mais. Tô à Sandra? disposição. Até a semana que vem, então. É isso, Gilberto? É isso aí, gente. Até lá. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do Urban View ao vivo. Até lá.